Olá, família, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, seus sonhos, seus projetos. Aqui com todos vocês, pastor Jorge Santos, do Ministério Edificando Vidas pela Palavra de Deus, aqui do Rio de Janeiro. Que o Senhor possa abençoar você abundantemente. Olha, você acredita no milagre? Você acredita na providência divina? Você acredita que realmente Deus ele tem projeto para a vida do ser humano? Não, mas irmão, presta bem atenção que a Bíblia Sagrada, no livro de Salmos, capítulo 68, versículo 20, diz assim: o nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano e Ele é o Senhor, que nos livra da morte. Este vídeo que você vai ver é um vídeo que realmente mostra o poder de Deus. Deus ele nos livra da morte, Ele nos salva, Ele nos guarda. Mesmo ainda esta pessoa estando vivendo uma vida em pecado, mas se Deus tem promessa na vida dele ou na vida dela, Deus vai fazer com que ela venha conhecer a verdade vai libertar ela, e quando ela se converter de fato de verdade, o testemunho dessa pessoa vai ser para glorificar o nome do Senhor e para mostrar que realmente o nosso Deus continua nos salvando, nos abençoando e nos livrando da morte. Esse testemunho é muito impactante, é um testemunho muito forte da parte de Deus, e você bem sabe que aqui o canal tem um comprometimento de postar vídeo que realmente vai fortalecer a sua fé, vai fazer você se achegar mais a Deus e também que você possa se entregar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que você fique com este vídeo que vai abençoar a sua vida no nome de Jesus. A paz do Senhor, aqui quem vos fala é o pregador John Bispo, da cidade de Salvador, estado da Bahia. Para ressaltar aqui, desde já eu quero deixar o versículo, um capítulo da parte de Deus externado aqui no canal, que se encontra em Salmos, capítulo 18, seu versículo 18, que diz: o Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Esse que vos fala, mais uma vez, é o pregador John Bispo. Graças a Deus sou casado, né? Deus ele é fiel, Deus fez uma obra muito linda na minha vida, né? Desde já eu quero deixar meu Instagram aí para que você possa também estar seguindo lá para acompanhar detalhes do fato ocorrido da minha vida, né? Lá você vai ver eu no leito do hospital, jornais, tudo o que aconteceu, né? Então meu Instagram é John Bispo, J-H-O-N, Bispo, _ oficial, John Bispo, _ oficial. Queridos, para começar, esse jovem aqui que você está vendo é um milagre nas mãos de Deus. Eu sou prova viva que Deus ele existe, que Deus ele é fiel. Embora algumas pessoas não acreditem em Deus, mas eu estou aqui para falar o que Deus fez na minha vida. É bem verdade que 98% dos nossos jovens hoje sonham em ser jogador de futebol. E eu era mais um desses, sonhador. Eu lembro que quando eu formei uma idade de 7 anos, eu descobri o talento, né? O dom que tinha na minha vida. Então eu passei a dar crédito, né? Passei a alimentar o meu sonho. Passei por diversas escolinhas de futebol, como Ipiranga, Real Salvador, Bahia, Vitória. Todos os campeonatos de várzea eu estava envolvido, estava no meio, né? Mas as coisas mudaram por questão de recursos. Meus pais não tinham muito recurso para poder investir. E sabemos que habitamos em uma sociedade que, se o jovem tem talento, mas ele não tem quem invista nele, infelizmente, 97% do seu sonho é frustrado. Mas eu acredito que as coisas acontecem na direção de Deus. Quando tem que ser, Então, eu fui crescendo, tendo algumas oportunidades, se destacando em alguns lugares. Mas acabou que o tempo passou
a roda girou e não se concretizou esse sonho. Então, nas nossas regiões periféricas aqui dentro de Salvador, 98% dos jovens que você perguntar vai dizer que quer ser jogador de futebol. E muitos acabam como eu, não conseguem alcançar. Mas isso aconteceu na minha vida. E quando isso não acontece, existe um lado obscuro, existe um lado tenebroso que quando o jovem ele vem de uma família humilde, uma família guerreira, uma família bastante humilde, o jovem ele acha oportunidades, né? Mas no meu caso não foi bem assim. Eu conheci primeiramente torcidas organizadas, né? A torcida do Vitória, a torcida dos Imbatíveis, onde eu comecei a me envolver, onde eu comecei a praticar atos de vandalismo, pichações, quebrando ônibus, se degladiando, entrando em conflitos, em guerra com torcidas rivais. E daí eu fui me aprofundando, né? Tive um amigo, o mesmo não se encontra mais vivo, né? Porém eu não quero citar o nome por motivo de ética. E esse amigo meu, ele já traficava, ele já se envolvia no mundo do tráfico, com facção. E ele, através da vida dele, eu conheci aquilo que eu não queria conhecer. Então já tinha uma influência. Eu gostava de andar com roupas de marca, gostava de andar bem arrumado e, como diz aqui, bem alinhado. Então eu conheci o mundo do crime, o mundo tenebroso, o mundo do tráfico. Eu acabei enganjando, eu acabei entrando para o mundo do tráfico, e aonde o tráfico daquela região do bairro de Dom Avelar, né, em Salvador, ali predominava uma facção, um tráfico de droga, né? E eu tive a oportunidade de fazer parte desse tráfico, dessa facção. Eu acabei entrando, acabei me envolvendo, né? Acabei ali vendo os meus sonhos frustrados. Os meus pais, né? Os meus pais descobriram. Foi uma situação muito chata, né? Eu não queria ouvir o conselho de meu pai, não queria ouvir o conselho da minha mãe. Eu já estava com a mente um pouco revoltada, eu estava triste, né? Então eu acabei seguindo esse rumo, tomando essa direção, entrando para a vida do crime, né? Então eu saí de dentro de casa na faixa de uns 15 anos de idade, né? Eu estava muito novo na época. Então na primeira semana eu no tráfico de droga, as minhas irmãs, né, a minha irmã mais nova junto com a minha irmã do meio, né, elas foram atrás de mim naquele tráfico, naquela boca. Eu me escondi. Alguns amigos disseram que eu não estava lá, porque eu estava decidido a ficar na vida do crime. Então ali eu andando armado, ali a gente tinha vários tipos de arma ali, né, a qual a gente ficava ali fortemente armado, né? Muita gente presenciava, via, né, da forma que a gente andava. Eu comecei a portar uma 380, né, que tinha ali também na época, tinha essa pistola, né, tinha vários tipos de arma. Foi um tempo que a gente, ainda possa se dizer assim, existia dentro de Salvador duas facções, né, que uma era rival da outra. Só que eu não quero falar disso, eu quero falar de mim. Então a gente andava ali assim, né, bem armado, né? Então eu fui me aprofundando na vida do crime. Eu comecei a vender cocaína, comecei a vender maconha, comecei a me envolver. Aí pronto, foi quando chegou um ponto que eu fiquei conhecido no linguajar aqui da nossa Bahia. Quando o jovem está badalado, é porque a palavra badalado aqui quer dizer conhecido, já está marcado, todo mundo já conhece. Então me deu-se o vulgo de eu ser chamado de John Vida Louca, aonde nas redes sociais, aonde eu chegava, todo mundo já me conhecia por esse nome, por esse vulgo. E a saber, eu vendendo cocaína,
me envolvendo no crime e as coisas se alastrando, né? As coisas se alastrando. Então, eu perdi o temor completamente, estava no meio de paredões, de festas, né? De largos, no meio de várias mulheres, né? Várias meninas, aquela coisa, aquele mundo ilusório de fato e verdade. Então, eu tomei gosto e queria ficar. Só que o plano de Deus na minha vida teria que se cumprir. E eu vivendo essa vida com alguns amigos, muitas das vezes dormindo dentro do mato, dormindo dentro de casas abandonadas, dormindo em locais que não são favoráveis, armado, preocupado, né? Na primeira semana houve uma operação policial. Eu fiquei um pouco assustado porque ainda estava entrando no crime, mas esse susto passou, eu continuei, prevaleci juntamente com alguns crias, alguns amigos que foi nascido e criado ali comigo, estudaram comigo, muitos jogaram bola comigo. A gente continuou, só que houve um tempo que o tempo se passou, as coisas, alguns tiveram que sair do bairro, outros tiveram que ir para longe, e eu continuei, prevaleci. Então, quem agora pegava a carga da cocaína era eu, quem recebia os materiais para poder repartir era eu, quem ia buscar a droga era eu, quem ia pegar os quilos era eu, em uma região, né, metropolitana da nossa cidade, né, na região de Simões Filho, era eu que eu tinha envolvimento. Então meu nome ficou mais ainda na mídia, então eu já estava visto como linha de frente, e aparentemente eu estava como linha de frente. Os policiais de uma certa guarnição, né, que fica próximo à região do bairro, né, os policiais já estavam à minha captura, já estavam com minha foto, eu já estava sendo procurado pela polícia militar, responsável pelo bairro, já estava sendo procurado pelos P2, pela Rondesp e entre outras. Até então, quando um dia eu recebi um convite para ir no culto. E nesse convite que eu recebi, eu aceitei. Então eu resolvi entrar naquela igreja que tinha lá no bairro, próximo ao final de linha, Igreja Batista Missionária Charisma, presidida pelo nosso pastor, que Deus abençoe, o pastor Flávio Guimarães, e a pastora Adriana Guimarães. O culto sendo dirigido pela missionária Conceição e pela missionária Maria, que até hoje eu não me esqueço. Eu entrei naquele culto quando Deus usou uma mulher para falar comigo, a saber, essa mulher, obreira Ledinha, que Deus abençoe Ledinha. Deus é literalmente na vida desta mulher. Deus usou essa mulher, eu sentado no banco da igreja lá no fundo para que ninguém me enxergasse. Essa mulher, ela veio rodando em minha direção, né, tomada pelo Espírito Santo de Deus, e ela foi usada em profecia. Ela disse: olha, jovem, assim diz o Senhor tem uma grande obra na sua vida, você quer aceitar a Jesus? Eu disse: Leidinha, hoje não, agora não, eu não estou preparado. E eu não quis aceitar Jesus nesse dia. Ao eu sair da igreja, o culto acabou, eu não quis aceitar Jesus, eu estava indo para casa. Quando eu estava indo para casa, eu recebi uma ligação que a polícia estava na favela. E eu ia descer para a favela, eu estava a caminho da favela. Só que no meio do caminho, eu fui quando eu saí da igreja, em vez de eu ir para a direita, sentido a quem vai sair de Dom Avelar para ir para o lado da farmácia, eu dobrei a esquerda para ir para o lado do final de linha. E quando eu dobrei a esquerda para ir, subi o final de linha, desci a ladeira, né? A ladeira que dá ali depois do bar de Senhor Eve Lázaro, aquela rua de trás, a rua chamada Rua de Pantanal. Então eu quebrei a direita, né? Estava ainda andando e com medo, assustado, quando eu vi três Rondesp vindo na minha direção, 3 viaturas vindo na minha direção, e eu queria correr. Eu fiquei assustado, eu disse: Deus, e agora? Agora é meu fim, eu já estou badalado, eu já estou sendo procurado, eles vão me pegar e acabou. Só que o Espírito Santo de Deus, sem eu conhecer, falou comigo: não corra, não se mova, não faça nenhum movimento,
Simplesmente continue andando como você está. Queridos, creia, eu acredito no poder de Deus, eu acredito. Eu continuei andando, e eu andando, as 3 viaturas passaram do meu lado, elas passaram do meu lado, olharam para mim e não me conheceram. Passou, eu tô todo arrepiado, passou do meu lado, mas não me enxergaram. Porque a Bíblia diz que quando Pedro, ele sai da prisão, a capa da invisibilidade está sobre ele. Eu acredito naquele momento que o poder de Deus, o Senhor estendeu a mão sobre a minha vida, porque não tinha como eles não me ver. Então a minha fé foi aumentando, só que eu continuei andando com medo, porque dentro de Salvador existe esse costume dos policiais conhecer o jovem, passar pelo jovem, deixar o jovem à vontade, fazer a curva e voltar, e já voltar metendo bala, né? Então isso, graças a Deus, não aconteceu. Eles voltaram, mas eu continuei andando da forma que o Espírito tinha me ordenado. Então eles passaram por mim novamente e não me conheceram. Tive esse livramento obtido por Deus. A obreira na igreja tinha me entregado a profecia, e a profecia ela entregou no culto na sexta-feira, e era véspera de São João. Quando chegou no sábado, eu estava parado na farmácia do bairro. Eu ia praticar um ato pecaminoso, juntamente com um amigo meu. Estava esperando esse jovem chegar no bairro. Só que quando ele chega na região da Brasil Gás, ali próximo a que todo mundo conhece ali como a Lagoa, ao ponto da Lagoa, os policiais das guarnições, né, pegaram aquele jovem, colocaram no fundo daquela viatura, né, uma viatura que todo mundo de Nova lá conhece, né, uma viatura bastante conhecida. Então os policiais pegaram aquele jovem, que era meu parceiro, que era meu amigo, e quando eu liguei para esse jovem, ele não atendia mais. E quando ele atendeu, ele disse: alô, John, você tá onde? Eu falei: eu tô aqui na farmácia, tô aqui lhe esperando. Só que eu não sabia que os policiais já estavam com ele. Então os policiais sabiam onde eu estava. Só que a obreira, Ledinha, ela estava do outro lado da pista evangelizando nesse dia, e eu estava parado na farmácia. Quando as guarnições vieram, eu olhei para a minha direita. Quando eu olhei para a direita, não dava mais tempo para correr. Os policiais já desceram na viatura e disse assim: olha, se você correr, a sua mãe não vai nem reconhecer o seu corpo no enterro. Quieta, ladrão. Bora, para você hoje, você vai dar o que você sabe, o que você não sabe, você vai morrer. Me colocaram no fundo de uma viatura e pararam em uma rua deserta, porque a população viu eles me pegando na viatura, em uma viatura, porque todas as viaturas têm uma numeração. Então vieram eles me pegando, me colocando no fundo de uma viatura. Eles pararam em uma rua deserta e me colocaram em outra. Por quê? Porque queria dar sumiço, era como se fosse uma queima de arquivo. Porque se viesse alguma denúncia, nada ia pegar, porque a viatura que automaticamente alguém ia denunciar já não estava mais comigo. Entendeu? Então eles fazem isso, né? Acontece muito isso no meio da nossa população. Eu falo isso aqui, né, para ficar aí, para você entender. Então, nessa ação maligna, eu fui parar no Matagal. Eu vou resumir um pouco. Eu fui parar no Matagal, na desova, chamada desova. Aqui todos falam onde filho chora e mãe não vê, né? É onde filho chora e mãe não vê. E é onde a gente sabe que 100% dos jovens que vai para a desova, 98% volta. Porque se os policiais pegar e levar, já foi. Me levaram para a desova, me colocaram de joelho, colocaram o saco em minha cabeça e começaram a me torturar. Começaram a me bater, começaram a me torturar. Um deles me colocou de joelho e disse: embora, você vai dar o que você sabe, o que você não sabe. Então eu dizia: eu não sei de nada, pelo amor de Deus, me solta. Só que eu não era inocente, irmãos. Só que no crime tem uma lei. Tem a lei do crime, a lei do silêncio. Você não pode dar, você não pode falar. Até a Bíblia relata isso, que aquele que fala demais traz perturbação para a sua própria alma. Então eu não poderia falar, né? Eu tinha que ir ali assumir a minha consequência. Então eles ficaram com raiva, começaram a me bater, deram um chute no meu pulmão, eu fiquei com falta de ar,
colocaram o saco em minha cabeça, eu já estava ficando tonto, à beira da morte, e eu de joelho. Então eles pegaram aquela pistola semiautomática .40 e disse assim: bora ladrão, faça seu último pedido que hoje você vai morrer. Irmãos, eu confesso, eu não sabia orar, mas quando eles falaram, faça seu último pedido, eu olhei para o céu e disse: Deus, na moral, velho, me livra dessa, Senhor. Eu não falei que os crentes que estão aí na praia, debaixo de sol, com aquelas roupas, evangelizando, são tudo doidos, são tudo maluco. Se o Senhor me der essa oportunidade, eu vou ser mais maluco do que eles, eu vou ser mais doido do que eles, eu vou abandonar o PCC, eu vou sair porque a nossa facção era aliançada a essa facção, né? A gente prestava como se fosse prestar serviço, né? Eu não ia falar, mas eu tô falando porque Deus permitiu. Mas entenda, eu falei para Deus que eu ia abrir mão de tudo, que eu ia largar tudo para poder servir a Deus. Então naquele matagal ali, eu falei com Deus dessa forma, só que um dos policiais olhou e disse assim, me xingou, eles me xingaram de tudo quanto é nome e falou, essa engraça, né, começou a me xingar e disse assim, ó, agora tem Jesus, por que não procurou Deus antes? Aí um deles disse assim, ó, meu Deus dos crentes vai te livrar. Só que eu lembro que todos aqueles que brincaram e tomaram o nome de Deus em vão, pagaram um alto preço, né? Pagaram um alto preço, diz aí, e relata-se, contextua que o Titanic, né? Ele afundou porque alguém disse que nem Deus afundaria o navio, né? Entre outros fatos. Mas, observando que eles falaram assim, meu Deus dos crentes vai te livrar. Automaticamente eu morria. Por que eu morria? Pelos meus próprios erros, pelos meus pecados, pelas minhas práticas, pelo que eu já tinha feito, eu morria pelos meus pecados. Mas ele tirou a briga que era da terra e levou para o céu. Só que eu aprendi que os Deus dos crentes é vivo, porque o Deus dos crentes já me livrou de bala, me livrou da morte. O Deus dos crentes me guardou. Eu tenho 4 balas alojadas na região do meu corpo. Eu tenho uma pratina que compromete todo esse lado meu direito. Tá lá no Instagram. Eu falei meu Instagram no início do vídeo. Você vai ver. Eu tenho uma placa de pratina que compromete todo o meu braço aqui. Todo o lado direito do meu braço. Eu tenho uma bala alojada na cravícula que por causa de 3 centímetros eu não fiquei paraplégico. Eu tenho outra bala alojada que entrou na perna direita, alojou na perna esquerda. E por pouco eu não perdi o movimento da perna esquerda. Então, o Senhor Jesus, ele é fiel. Então nesse matagal, quando ele disse, nem o Deus dos crentes vai te livrar, e ele disse assim, agora acabou, agora você vai morrer. Só que o Deus dos crentes é vivo e ele responde. Eu tive naquele momento a certeza que Deus tinha uma promessa na minha vida. Por quê? Porque eu nunca vi, irmãos, uma pistola .40 negar na frente de ninguém. Quando aquele policial, ele apontou aquela pistola que ele apertou por 3 vezes, a pistola não saiu bala nenhuma, não saiu nada. Um olhou para o outro espantado e disse assim, eu apertei o gatilho 3 vezes e não saiu a bala. Ele está com sorte. Só que não foi sorte, foi a mão de Deus que livrou. Porque eles disseram, meu Deus dos crentes vai livrar. Afrontou o Deus do céu. E o Deus do céu respondeu para eles, quem é que manda e desmanda na terra? O Senhor parou aquela pistola, o Senhor parou aquele gatilho, o Senhor travou aquela arma e não saiu nada naquele exato momento, porque eu já estava debaixo da mão do Senhor. Só que um dos amigos dele disse assim, ó, a sua negou, mas a minha não vai negar. Pegou uma metralhadora chamada CT-40, destravou, apontou para mim e isso eles me pegaram, era 6 horas da noite. E um olhando pro outro e eles falaram, olha, já vai dar meia-noite, já é 11h59, eles falaram. Então eu estava sendo torturado de 6 horas até meia-noite, né? Eu já estava na sessão tortura. Então, um deles pegou a CT-40 e disse assim, ó, você vai morrer agora. Quando ele falou que eu ia morrer, o celular dele tocou a primeira vez. Ele não atendeu, o celular tocou a segunda vez. Ele não atendeu. Na terceira vez, ele foi atender o celular. E era a esposa dele que estava ligando. E ela disse assim, olha, eu preciso relatar algo para você. A minha pastora acabou de me ligar. Ela não sabe o que está acontecendo.
mas eu vejo um jovem de joelho. Esse jovem está ajoelhado. Esse jovem está pronto para morrer. Esse jovem está pronto aí de joelho. Agora esse jovem, ele é magro, ele é alto. A minha pastora estava orando, ela não sabe nem o que está acontecendo. Mas eu estou aqui no hospital. O nosso filho está passando mal. O nosso filho está passando mal aqui no hospital. E ela acabou de me dizer que se você tirar a vida desse jovem, ela não sabe de nada, mas que se você tirar a vida desse jovem, Deus vai permitir o nosso filho aqui também morrer, porque esse jovem é escolhido, porque esse jovem é promessa de Deus, porque esse jovem aí, ele é um vaso que Deus vai usar na face da terra. Então, Deus, ele já tinha projetado algo na minha vida. Deus já tinha me escolhido. Deus já tinha me separado. Ali naquele momento ali, um olhou para a cara do outro abismado e ele disse: John, se eu não lhe matei, ninguém mais aqui vai lhe matar. Vamos levar ele para averiguação. Chegando no ponto da averiguação, a minha mãe, Dona Teresa Bispo Conceição, que ainda se encontrava em vida, a qual que Deus o tenha, a minha querida mamãe, que partiu tem 3 meses para os braços do Senhor, que o Senhor abençoe e que o Senhor tenha lá, que foi uma guerreira, né? Foi uma guerreira, lutou para mim, para não me ver nessa vida, lutou, né? Não me abandonou, correu atrás, né? Fez de tudo por mim, a minha mãe, né? Então Deus, ele me deu essa oportunidade. Chegando na delegacia, estava a minha mãe, a minha irmã, né? Foi concluso, eu não fui pego em flagrante, né? Eu não fui pego em flagrante. Não tinha também mandato contra mim, né? Porque não tinha provas, né? De coisas que eram relatadas aparentemente, né? Algumas coisas, mas isso não convém. Então eu fui liberado. Eu fui para casa, né? Falei para minha mãe que eu iria sair dessa vida, mas eu estava em um grau elevado e não tinha como sair, irmãos, tão cedo. Então eu persisti, então eu continuei no ato da teimosia, continuei desobedecendo, continuei até então, quando eu de volta na favela, os policiais da mesma guarnição que me pegaram um jovem que não tinha nada a ver com a situação, né? Colocaram esse jovem em uma rua deserta, botou a pistola na cabeça do jovem e disse assim: olha, cadê o John Vida Louca? Você sabe aonde ele está. E se você não disser, a gente vai tirar a sua vida aqui agora. O jovem chorando, o jovem não entrava em nada. E o jovem realmente não sabia aonde eu estava. E o jovem falou para eles que não sabia. Então começaram a espancar, a bater no jovem. Só que soltaram o jovem. Então quando o jovem foi solto, eu fiquei sabendo do que tinha ocorrido. Eu fiquei sabendo da situação que tinha acontecido. E o jovem chegou para mim se tremendo e falando: John, pelo amor de Deus, eles querem lhe matar. Eles querem tirar a sua vida. Eles querem acabar mesmo com você. Eles querem te ver morto. Só que, irmãos, o tempo se passou. Eu continuei no tráfico. Continuei na desobediência, né? Continuei na desobediência com Deus. Passei um tempo visitando as igrejas, que chegou um tempo que eu abandonei o crime, né? Eu abri mão do crime. Eu continuei indo para a igreja. Eu continuei, né? Eu aceitei a Jesus, né? Entrei em uma igreja, né? Em uma Assembleia de Deus, né? Lá no nosso bairro, né? A saber, a SEADEB, a Assembleia de Deus SEADEB, né? Que nós temos por pastor presidente o nosso pastor Valdomiro, aqui na Bahia. E na época o pastor foi o pastor Mário Félix, né?
Então levantei minha mão ali, né, Dom Avelar 1, né, que faz parte do setor de Pirajá, né. Então eu entrei naquela igreja, né, fiz uma aliança com Jesus, foi um dos melhores momentos da minha vida, porque a partir dali eu não voltei mais para o crime, eu não voltei mais para o tráfico, passei por momentos difíceis, passei por momentos terríveis. Até então eu na igreja, parou um carro prata, eu estava conversando com mais alguns irmãos, parou um carro prata, abaixou os vidros, eu vi duas pistolas apontadas para fora e eles começaram a apertaram mata e atirando, e mais uma vez não saiu nada, ninguém correu, tenho testemunha disso, né? Tenho provas vivas disso, né? E ninguém correu, ficamos. Então eles saíram cantando pneu e foram embora. E nunca mais eu vi. Então, já fui enquadrado pelos mesmos policiais, né? Que me perseguia o tempo todo. Fui enquadrado, eu indo pregar, né? Depois de eu já bem com Jesus, né? Na igreja. Eu de terno, gravata, e não pregar. Os policiais me pararam no meio da rua, né? Disseram assim: olha, tá indo pra onde? Olha ele aqui, ó. Ó, se sair da igreja morre, tá? Se sair da presença de Deus vai morrer, tá bom? Não sai não. E eu segui meu caminho, né? Dizer: tá repreendido, Satanás. Porque eu já estou debaixo da sombra do Onipotente. A minha vida você não encontra mais, só lá na glória. Mas eu não posso esquecer de agradecer a cada pessoa que está se inscrevendo aqui no canal. Olha, é muito gratificante a gente saber que tem pessoas que estão sendo tocadas pelo poder de Deus através dos vídeos e estão sendo tocadas por Deus para se inscrever aqui no canal. Meu muito obrigado por todos vocês que estão se inscrevendo aqui no canal. E você ainda que não é inscrito no canal, venha fazer parte desta família que tem crescido dia após dia gradativamente. Olha, em especial, eu tenho orado por todos. É verdade. E colocado vocês na mão de Deus. Se você, porventura, não é inscrito ainda, você se inscreva no canal. Eu oro por todas as pessoas, mas principalmente aqueles que têm a visão de Deus de abençoar este canal, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, ativando o sininho das notificações, compartilhando no Facebook, no Instagram, compartilhando em outras plataformas, compartilhando também nas redes sociais. Então, essa pessoa, ela está sendo direcionada por Deus para poder abençoar este canal. E com certeza, você abençoando o canal, Deus vai abençoar você abundantemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou amigo, seu irmão em Cristo, pastor Jorge Santos, aqui do Ministério Edificando Vidas pela Palavra de Deus. Que o Senhor possa abençoar você, a sua casa, até outra oportunidade, querendo o nosso Deus. Fique todos na paz do Senhor.